E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje pretendo falar sobre liberdade. E por que justamente este tema? Por três eventos que me chamaram a atenção. O primeiro evento foi o representante, o máximo representante do governo federal, dizendo que prefere morrer a perder a liberdade. Segundo evento, um piá, aqui no sul chama piá, né? Uma criança que pede para o Papai Noel, faz uma cartinha para o Papai Noel pedindo carne para ele poder passar o Natal com a família. E o terceiro evento, né, a violência que os jornalistas sofreram quando tentaram entrevistar o representante do governo federal, né, e foram sacudidos, empurrados, enfim. Portanto, fica aqui a pergunta central que eu vou desenvolver na minha fala, que é: que liberdade é essa a qual nós podemos pôr em risco a nossa vida? Né? Por qual liberdade eu, Amilcar, morreria? Que liberdade é essa que aponta o governante sem nem saber do que fala? Né? Mas que liberdade é essa que ele afirma morrer por ela? E o que significa a ausência de liberdade da criança que não pode comprar carne, apesar de querer, de precisar, inclusive? O que é liberdade? Em relação aos jornalistas que foram impedidos de fazerem a sua entrevista no mínimo grau de civilidade. Então, o que é isto a que nos referimos quando falamos em liberdade? E eu vou começar arriscando a dizer qual a liberdade que, no meu entendimento, não merece o risco da minha vida. Eu diria que a liberdade liberal ou a liberdade neoliberal, né, a liberdade de competição, a liberdade de ter empresas, a liberdade de investir, a liberdade de frequentar as melhores escolas desde que tenha condições para sustentá-las, né? Esta liberdade baseada em negócios, essa liberdade baseada no quanto custa, né? Ou ainda, liberdade baseada no o quanto tu vai sofrer para obter esse acesso, né, a este bem social, cultural, né? O quanto tu vai sofrer, que é o merecimento, né? O quanto tu vai sofrer para merecer, né? E esta liberdade é uma liberdade que não merece eu pôr em risco a minha vida. Por quê? Porque eu não quero defender a competição, né? Eu não entendo como saudável que as pessoas lutem como num ringue, porque as benesses são escassas, né? Que as pessoas lutem e algumas fiquem de fora. Não faz sentido para mim eu perder a minha vida, né, defendendo os interesses de quem detém o poder, né? Pode ser o poder econômico, né? Geralmente o poder econômico, né? E que acaba determinando quem terá ou não acesso. Então, a partir daqui em que eu aponto qual a liberdade que eu não defenderia e que eu acredito que as pessoas, no geral, não defendem, né? A partir de agora eu vou falar de uma liberdade que vale a pena pôr a minha vida em risco. E eu vou chamar essa liberdade de liberdade republicana. É esta liberdade que eu defenderia
até com algum risco, né, em relação a algum risco de sofrimento. Porque a liberdade republicana é aquela que tem o maior valor, o maior peso. E o que eu entendo por liberdade republicana? A liberdade republicana é aquela que as pessoas exercem nas cidades, nos estados, nos países, né? É aquela liberdade que se exerce levando em consideração a questão cívica, no sentido de somos civis, pessoas que vivem em sociedade, que, portanto, a minha liberdade ela é muito bacana e muito valorizada quando o outro pode ter também a mesma liberdade, né, com o mesmo valor que a minha. Exemplo, a minha liberdade de ter acesso às universidades, ela pode ser defendida desde que universal, portanto, tanto faz como tanto fez quem deseja ter acesso, mas esse acesso deverá ser garantido porque todos têm igual direito. Direito à vida, por exemplo, é uma questão cidadã. Direito à segurança, direito à moradia. Percebem que eu estou vinculando direitos com a ideia de liberdade. Porque quando eu digo direito à moradia, eu estou dizendo que eu sou livre para adquirir uma casa, né? Agora, é preciso que eu, para defender com alto risco de sofrer, é preciso que eu defenda, neste exemplo, a liberdade para que todos possam adquirir as suas casas. Por exemplo, nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Entre outras possibilidades, é o que me cruza aqui pela cabeça. É preciso desenvolver condições cidadãs para que a liberdade seja usufruída por todos. E, portanto, é uma liberdade, evidentemente, por ser uma atividade republicana, uma liberdade cívica, ela tem limites. Porque ao mesmo tempo que eu devo defender para todos essa liberdade que eu quero para mim, a ponto de me imolar, quem sabe, né? De defender fortemente, né? Se eu defendo para mim e eu defendo para o outro, né? Parece evidente que em algum momento elas vão colidir. E, portanto, elas precisam ser limitadas. E o Estado, através da lei, vai limitar, né, o usufruto desta liberdade. Posso usar como exemplo este garoto, este menino, que não conseguiu exercer a sua liberdade de se alimentar com todos os itens da cesta básica. Faltou-lhe carne, né? Então, é preciso que se defenda não só o direito desta criança de se alimentar, mas o direito de todas as pessoas se alimentarem, né? Portanto, ela passa a ser uma defesa cidadã de uma liberdade republicana, porque ela deve ser estendida a todas as pessoas. A liberdade de usufruto de tudo de bom que o Estado pode oferecer. É evidente que viver em sociedade é conviver com óbices, com dificuldades para o usufruto das liberdades. Para isso, é preciso estarmos atentos para que a legislação, já boa, quando eu penso na Constituição Federal, é preciso pensarmos uma legislação que garanta a possibilidade das pessoas lutarem por suas liberdades, né? E aqui me lembra algumas possibilidades que me passam pela cabeça. Por exemplo, no caso da criança que não tem a sua carne, me lembra a questão do artigo, se não me engano, 24 do Código Penal, que vai tratar, né, do furto famélico, ou seja, na garantia de que as pessoas são livres para se alimentar, é possível que alguém no limite de morrer de fome, ou seja, na situação de que não é exigível dele outro comportamento, ele entre no mercado, pegue um pacote de carne,
a carne que tiver, não importa valor nem quantidade, a que for possível, ele pegue e saia. Eu estou forçando dizer que ele é livre para fazer isso, né? O que eu quero apontar é a liberdade que se deve ter para questionar o limite da própria liberdade. Então, eu entendo o furto famélico como a liberdade para questionar a propriedade do alimento, né, ou de outro produto, um remédio que a pessoa precise. Outra coisa que me vem à mente é a liberdade para fazer greve, ou até forçando um pouco a desobediência civil, onde a legislação garante que é possível, em busca da ampliação das minhas liberdades, né, republicanas, porque quando eu busco essa liberdade para mim, eu estou estendendo para todas as pessoas da polis, para todas as pessoas do Estado. Então não é algo só para mim, né? Se for algo egoístico, eu já vou dizer que não é a liberdade que eu falo, né? Tá mais para essa liberdade amalucada do representante do governo federal, quando usa essa expressão liberdade, como se todo mundo soubesse o que é e como se toda e qualquer liberdade merecesse a morte de alguém. A palavra morte, aqui abrindo parênteses, né, um parênteses aqui, como é corriqueira a palavra morte, né, para este governo. Enfim, então, existem liberdades e liberdades. Algumas merecem a preocupação, outras nem tanto, outras nenhuma preocupação, né? Eu diria que o melhor seria que as leis, que a justiça garantisse um pacote básico de liberdades, que já está previsto na Constituição. Mas esse pacote básico deveria existir assim na vida fática, na vida real, né? Para que a partir desse pacote básico de liberdades pudéssemos decidir quais outras liberdades poderíamos lutar. Qual seria esse pacote básico? Né? A liberdade de me alimentar, a liberdade de ir para uma boa escola, a liberdade de ter um teto sobre a minha cabeça, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção. Percebam que isso já está lá no artigo 1º, no artigo 3º, no artigo 5º, entre outros, da Constituição Federal. Né? Então esse pacote básico, esse pacote mínimo já está lá. Então teríamos a discussão de um salário mínimo, né? De uma renda mínima, né? E de um pacote mínimo de liberdades. E eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui, né, o link de alguns vídeos que eu toquei nesse assunto que eu acho importante. Já para encerrar, concluindo, nós teríamos, portanto, né, um pacote básico de liberdades e teríamos um mínimo existencial que eu falei no vídeo anterior, um mínimo existencial, ou seja, as condições econômico e sociais da garantia da vida e da vida com dignidade e uma garantia, portanto, de usufruto de uma liberdade constitucional. Porque, vejam, antes da Constituição, antes de um contrato social, antes de existir o Estado, nós já tínhamos essencialmente direito à liberdade, né? Vamos chamar de, usando um termo antigo, só para a gente se entender, um direito natural à liberdade, né? E tínhamos também as condições de nos mantermos vivos com os recursos que tínhamos antes do Estado, né? E que, portanto, após o contrato, portanto, após a Constituição, nós nada faremos a não ser viabilizar algo que nós já tínhamos antes. É pré-constitucional, vem antes. Então, essa liberdade mínima e essas condições mínimas de existência com qualidade e dignidade, já é pré-existente à Constituição. Portanto, a nossa preocupação deverá ser em como viabilizar isso na prática,
como viabilizar os espaços para a ampliação dessas liberdades. E é evidente que a defesa de uma liberdade do neoliberalismo não é favorável à discussão destas liberdades republicanas que eu proponho aqui, inspirado por esses acontecimentos, esses últimos acontecimentos. Portanto, fica aqui a reflexão e pensemos: liberdade republicana, pacote mínimo de liberdades e um mínimo existencial com qualidade de vida. Isto é fundamental para vivermos em sociedade. Abraço e até a próxima.